Como saber quais as cores corretas utilizar para pintar a pele realista com lápis de cor? Então, galera, eu montei aqui um esquema com uma foto de referência do meu lado esquerdo do vídeo e uma paleta de cores, me baseando aqui nos Super Softs da Faber-Castell. O que importa são as cores e não o código em si. Eu não fico tentando me apegar a código de lápis, porque o código do lápis pode ter algum tipo de diferença de uma linha para outra. Mas eu vou te explicar como é que você pode fazer para sanar essas dúvidas e dificuldades em relação a distinguir os tons das cores. Então vamos começar aqui direto ao ponto. Então, baseando nesse contexto aí, partindo desses princípios, espero que eu possa te ajudar com esse conteúdo aqui. Valeu? Então vamos começar. Chega de delongas e chega de relações. Galera, quando a gente fala em pintar a pele realista, vai muito além de somente uma cor, 2, 3 ou 4 ou 5 cores específicas, tá? Essa pele aqui, por exemplo, não tem tanto nível assim de saturação. Não é uma pele que você observa aqui, você bate o olho e já percebe tons muito quentes de cor. Não, pelo contrário, é uma pele mais neutra, mas ainda assim tem um nível de contraste muito bonito. Então, assim, na minha opinião, quais que seriam as possibilidades para você pintar uma pele dessa? Digo em relação a começar com determinada cor, uma base, camada, etc. Você pode tanto começar com a cor mais clara, preenchendo todo o rosto dela, e depois trabalhar com outras cores por cima, preenchendo essas camadas, cor sobre cor, até você chegar nos tons mais exatos ou mais aproximados à fotografia de referência, levando em consideração também sombra e luz. Vamos analisar aqui comigo, ó. Aqui eu tenho, sombras bem pontuais, bem aqui assim no nariz, que dá para você distinguir os locais que elas estão mais presentes, tá vendo? E também tem um ponto de luz, né, nesse rosto, ou seja, aqui nessas partes da testa, né? Geralmente é nesse lado do rosto de cal, do seu lado direito aí do vídeo, enquanto do lado esquerdo a gente tem mais sombra. O que a gente pode tirar em relação a conclusões? Para facilitar o processo da pintura, eu não começaria com a base de cor mais clara em todo o rosto dela não, porque isso ia demorar muito mais e eu não vejo sentido nisso. Até porque, nessa estratégia que eu vou te passar, você vai basear nas sombras para poder aplicar as cores e não no todo da cor, por assim dizendo. Ou seja, você não vai se basear no tom natural da pele, não. O que seria esse tom natural? Mais ou menos isso aqui, ó. O tom natural da pele dele é esse aqui, ó. Então, esse tom natural aqui é o que a gente tem como o tom da pele humana, vamos dizer assim. E agora, o tom influenciado por sombra tá aqui, ó. O que você pode fazer para chegar mais próximo a essas cores que tem sombra, ou seja, com um pouco menos de luz incidindo? Batendo o olho na paleta de cores aqui, ó, a gente tem esse tom de camurça, que é muito parecido com esse tom de sombra aqui, ó. Ó, compara para vocês poderem ver, ó. Deixa eu até ligar aqui com a seta, lá, tá vendo? É bem parecido. Só que se você aplicar esse tom de camurça, dependendo da força que você impor na sua mão, pode ficar muito clarinho e não dar o contraste legal, que às vezes você queria que chegasse. Então montando uma estratégia aqui na minha cabeça, o que eu faria? Antes de aplicar esse camurça, eu poderia trabalhar com uma base de cor para receber o camurça. E eu observo que essa pele dela não é tão escura assim. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que não é necessário utilizar um lápis de cor preto? Ou, por exemplo, um sépia, né, que é um tom mais escuro, ou até um marrom? Porque você tem a referência do preto absoluto aqui, ó. Onde está essa referência? Ó, o preto aqui bem escuro mesmo, né, regiões de profundidade. E regiões próximas de um tom sépia, que é aqui no cabelo dela, né, que você pode também incluir um pouco do preto, mas não tanto assim, com intensidade e tal. E o que eu quero dizer em relação à intensidade? Olha, a leveza da mão é muito importante, porque você pode fazer com que o tom preto da cor fique absolutamente escuro, bastante assim intenso, mas como também você pode utilizar lápis de cor preto, mas de leve apenas para fazer uma base que irá receber demais cores. Você entendeu? Baseando, é lógico, né, em sombra, porque quando a gente aplica cores mais escuras como base para fazer o fundo da pele, geralmente são regiões que tem uma sombra um pouco mais destacada, que é nesse caso dessa pele dela. Então, partindo dessa estratégia que eu falei, vamos dar um zoom aqui nessa tela agora para a gente poder ver mais de perto a paleta de cores, ó. Essa cor camurça aqui, ó, que mais, na minha opinião, se assemelha a esse tom de pele. Só que se eu aplicar o camurça direto, pode ser que eu não consiga um contraste tão legal. Então, você pode tanto aplicar o camurça e depois aplicar outra cor por cima, quanto você pode aplicar essa cor que vai anteceder o camurça para depois aplicar o camurça por cima e, é claro, combinando outras cores também. Então vamos lá, ó, deixa eu destacar as cores que eu aplicaria antes do camurça. Olha, eu faria uma base bem de levinho com esse tom de cinza aqui, ó. Aqui tá como um cinza 397, mas eu não quero que você se apegue ao código não, se apegue à cor. Então o que eu faria? Eu aplicaria sem muita força, tá? O lápis cinza em toda essa região que tem sombra. E onde que eu aplicaria esse cinza inicialmente falando? Faria uma base com cinza tudo aqui. Eu utilizaria principalmente ali a cor cinza como uma base, ou seja, um fundo que, claro, né, eu compondo toda a pintura, aí sim caracterizaria um aspecto de sombra ao desenho. Aí você pode se perguntar assim, Jada, mas por que eu não aplicaria, cara, um sépia? Olha como é que o sépia é escuro aqui
na nossa referência de cor, tá vendo lá? É muito forte, cara. É uma cor ali muito intensa, que se você aplicar, dependendo do peso da mão, pode ficar ruim quando você aplicar outras cores por cima. Então, eu não arriscaria aplicar nem o marrom, porque é uma cor que está muito puxada assim para um tom escuro, né? Até um pouco mais quente, não tanto assim, porque o marrom é uma cor intermediária para o início de uma cor quente, mas não chega a ser uma temperatura muito forte de cor. Mas eu já eliminaria logo de cara os tons aqui sépia e marrom, para fazer essa base. Há referências e referências. Pode ser que você se depare com uma referência aí que é necessário você aplicar tons mais escuros para fazer a base da pele. Então vamos voltar aqui. A cor que eu utilizaria como base é um cinza. Mas como é que eu vou aplicar esse cinza, cara? Eu vou forçar mais a mão, vou fazer muito de levinho, quase não encostando o lápis no papel. Você vai utilizar a mesma pressão que você utiliza para escrever. Ou seja, pô, você vai começar a escrever ali, você já entendeu aquela pressão que você está impondo na sua mão. E a maneira, a forma de pegar no lápis fica a seu critério, mas na minha opinião, se você conseguir ter aquela sensibilidade para compreender a pressão que você utiliza no lápis para poder escrever, utilize a mesma pressão para fazer essas bases. E é claro, quando você precisar preencher um pouco mais de intensidade da cor, você pode pressionar mais. Quando você sentir que a cor te exige um pouco mais de leveza, tira um pouco o peso da mão. Então é tudo muito intuitivo, instintivo, é de acordo com tempo de prática, de dedicação, com experiência mesmo, você vai começando a entender isso um pouco mais. Então, eliminei essas cores aqui, marrom e o sépia, e coloquei como base o tom do cinza, tá? Uma cor inicial, vamos dizer assim. Só que nota que essa pele não é tão acinzentada, ou seja, não é tão fria. O que eu faria após aplicar, por exemplo, aqui o lápis cinza? Eu utilizaria um pouco do canela, não muito forte. Eu faria com o tom cinza uma pressão específica na mão, com canela uma pressão um pouco mais leve do que é o que eu fiz com cinza. E preencheria no final com camurça, que seria a nossa cor número 3, né, vamos dizer assim. Só que se você analisar bem, tem uns tons meio rosados, né, porque ela tem uma maquiagem no rosto dela. Dá para você trabalhar outras cores, você pode fazer uns testes. Observando essa paleta de cores aqui, cores que se assemelham muito com essa região que eu vou especificar para você, ó, esse ponto aqui, eu batendo no olho eu meio que já percebo que tem um leve tom meio desse mogno aqui, tá vendo lá? Lembra o tom, sei lá, meio de rosa escuro misturado com vinho, algo assim, mas o nome aqui tá como mogno. Faça testes nos lápis que você tem no seu estojo, no seu kit, e tenta descobrir a cor que mais se assemelha à cor que você tá em dúvida, entendeu? Então é uma tática boa para você chegar à cor mais rapidamente falando. Então precisa de uma cor um pouquinho mais sutil. O mogno pode ser que fique um pouco além da conta, e aí você pode estar encaixando esse tom de vinho claro aqui, ó, né? Um mogno bem de leve, quase sem pressionar o lápis, e fazendo aquele efeitozinho de degradê ali, aquela camada final de cor com esse vinho claro, que é o 319, que é uma cor um pouco mais habitual, mais fácil de você distinguir. Agora vamos analisar o tom da pele mais natural, que é aquela pele base dela, ó, que é mais nessa região aqui, ó, toda essa parte aqui. Eu vou utilizar muito do que eu fiz também na parte de sombra, só que com algumas abordagens um pouco diferentes. O que eu faria para essa pele dela de um modo geral? Qual cor que eu começaria primeiro? Aí sim, eu iria priorizar uma cor intermediária para clara. Se você compreender parte da aula, né, no caso da pintura da pele em si, das dicas que eu estou te passando, você vai compreender para fazer o todo. Então é questão de percepção, de aprender a observar a referência, beleza? E também, é claro, testar e treinar essa percepção das cores, que é muito importante. Então voltando aqui, qual cor que eu utilizaria para trabalhar uma base nessa pele? Você vai olhar aqui na referência da paleta de cores, ó, deixa eu dar um zoom novamente aqui. Então qual cor que eu iniciaria essa pintura? Vamos por eliminação. Ó, olhando aqui, você vai notar logo de cara que as cores escuras não são interessantes. O marrom claro, se você analisar a pele dela, o marrom claro está muito quente, está muito saturado, então é uma cor que eu não utilizaria. Só que vamos voltar aqui atrás um pouco. Lembra que eu falei para você em relação à pressão da mão? Quanto mais você pressiona aquela cor, mais escura, mais natural, original aquela cor vai ficar. Ah, mas o que você quer dizer com original? Pô, o cinza é um cinza. Se você aperta ele, ele vai ficar mais característico ao cinza natural da cor. Se você faz mais de leve, você vai entregar um cinza mais claro, mesmo aquele cinza sendo uma cor mais natural. Se você aperta mais, pode ser que você ultrapasse aquela gama de cinza que a paleta de cores te entrega. Partindo desse princípio, se você analisar esse cinza aqui comigo, ele é uma cor específica na paleta de cores. Só que de acordo com o controle do peso da sua mão, você consegue uma cor mais clara do que esse cinza aqui ou mais escura. Então, olha a pegadinha, ó. Muitas vezes a gente erra por causa disso, né? Quem está começando agora no desenho realista tem essa dúvida e dificuldade porque ele fica associando aquela cor da pele a uma cor que ele está meio que imaginando que pode ser que seja que ele tem que aplicar. Mas às vezes a gente se esquece que nem sempre aquela cor que a gente observa primeiramente na fotografia vai ser aquela cor que a gente vai utilizar primeiro, entendeu? Dá sim para utilizar o cinza para fazer uma base nessa pele, para que essa pele não fique pálida, não fique opaca. Mas sempre com muita paciência, com muita atenção, e dosando o peso da mão, a leveza no caso, para não ultrapassar o tom dessa base.
Ou seja, eu aplicaria sim, tá? Dá para você utilizar um cinza como base para essa parte da pele aqui, só que bem de leve para que esse cinza receba outras cores e essa pele ganhe em densidade e ganhe também em nível de realismo. Você pode testar no papel à parte, até você ficar treinado e com o tempo isso vai ser mais natural. Então o cinza, bem de levinho, dá para você fazer a base dessa pele. Ah, mas eu não quero usar o cinza por agora porque eu penso que eu vou utilizar ele depois, se acaso precisar fazer algum tipo de preenchimento de uma sombra não tão intensa, de uma sombra mais sutil. Então você pode iniciar pelo um ocre queimado, por exemplo, bem de levinho, para não ficar tão saturado assim. Ou até mesmo pelo camurça. Você pode iniciar por um camurça, lembrando daquele conceito de leveza e peso da mão, não apertando tanto o camurça para não ficar muito forte. Partindo dessas regrinhas, entre aspas, que eu elenquei aqui para você, como eu começaria a pintar essa pele? Eu trabalharia inicialmente com ocre queimado bem de leve para tentar pegar esse shading da pele, entendeu? Essa skin da pele não tão saturada e mais equilibrada para um tom frio, porque o ocre queimado ele não é uma cor tão quente, mas se você analisar aqui, ó, a comparação do tom da pele dela com a cor do ocre queimado, ela dá a diferença, tá vendo? Ela dá uma diferença sim. Não é tão gritante porque você pode fazer aquilo que eu te falei, fazer mais de leve com o ocre queimado para alcançar um tom mais neutralizado, não tão elevado quanto a cor natural, original. Então você pode começar com o ocre queimado de levinho, depois com camurça mais de leve ainda. Ah, mas eu tenho receio em aplicar o camurça, porque pode ser que passe do ponto que o camurça dá a entender que é uma cor mais escura. Esqueça esse negócio de cor escura, cor média, cor clara, cor quente ou cor fria, quando for aplicar a leveza da mão, porque pode ser que você faça de levinho com o camurça, que ele quase não sobressaia no papel branco. Então é isso que eu quero que você entenda. E vai muito do treino, aqui é tudo parte teórica, parte explicativa, parte didática para abrir a sua mente, tá bom? Então quero que você entenda isso aí e compreenda. Mas se você parar para analisar, tem outros tons aqui para pintar a pele que você poderá utilizar ao longo da pintura. Nesse cantinho aqui, eu sinto que tem um leve tom meio rosa. Aí pode ser que eu encaixando esse rosa claro aqui fique legal. Depois eu sobreponho ali o areia por cima. O areia é uma cor que eu utilizaria para finalizar a pintura, ou seja, eu fiz uma base em toda essa pele com esse cinza bem clarinho mesmo, bem de leve, para poder iniciar a camada, né, para essa pele não ficar clara. Porque se você faz só com um tom, por exemplo, areia, essa pele vai ficar muito opaca, fica pálida, não vai dar contraste, não vai ter vida. Você vai quase não encostar o lápis no papel. Não vai ter nem tanto aquele contato assim, como eu mencionei anteriormente, de como se você estivesse pressionando o lápis para escrever, com aquela sensibilidade ali que você já está habituado, a parte da escrita, entendeu? Agora, eu quero elevar um pouco ali as sombras em alguns cantos dessa pele dela. Você pode trabalhar em degradê, com camurça, bem de levinho também, por cima do cinza, muito de leve. Essas regiões aqui, ó, você vê que são um pouquinho mais escuras, geralmente em cantos, olha lá, tá vendo esses pontos aqui assim, ó? Você pode trabalhar um pouquinho de camurça, preservando os locais aqui mais na base do cinza, e aonde você aplicou todas essas bases ali, você pode vir depois trabalhando com um pouco também desse lápis aqui, o ocre queimado, para elevar um pouco ali a saturação da pele e não ficar tão neutra. E aí, onde eu utilizaria o ocre queimado? Aqui também nesse cantinho, um pouquinho assim por cima, de onde eu utilizei o cinza, de onde eu utilizei o camurça. Ah, mas eu posso inverter, por exemplo, usar o cinza, o ocre queimado e depois o camurça? Pode. Entendeu? Às vezes ali as ordens das cores não vão afetar o resultado, então é legal também você fazer teste. Eu finalizaria essa pintura com o tom do areia, que aqui parece um rosa claro, né? Mas o areia é um pouco mais neutro do que isso aqui. Tanto é que você vê aqui que, como eu já expliquei anteriormente, a paleta de cores pode ser que não seja tão fiel às cores naturais ou originais na hora que você pega o lápis e aplica no papel na prática. Então tá aí, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que esse vídeo seja para você um ótimo conteúdo para estudo. Tá com dúvida, tá com alguma dificuldade? Volta aqui no vídeo, assista, pausa, faça o download desse vídeo aqui, deixa salvo no seu computador ou no seu celular, para que esse vídeo sirva como estudo para você aumentar ali seu grau de conhecimento, de aprendizado, mas o principal é fazer os testes, praticar, exercitar, para que você consiga evoluir, no caso, dar um salto a mais aí nos seus desenhos. Valeu, falou e até mais!